Olá, sou Maurício Ferreira, um apaixonado por vinhos. Você gostaria de saber um pouco mais sobre o vinho do Porto? Então vamos falar sobre vinhos de uma forma simples, de maneira que todos entendam. Nós vamos dividir o tema vinho do Porto em pelo menos 2 vídeos, dada a extensão da matéria, mas mesmo assim faremos uma abordagem sucinta em relação a cada detalhe. Vinho do Porto. O que é o vinho do Porto? O vinho do Porto é, por conceito, por definição, um vinho fortificado. E o que é um vinho fortificado? É aquele que, durante a sua produção, ele recebe a adição, é acrescentado a aguardente vínica. A aguardente vínica nada mais é do que uma aguardente que é produzida a partir de vinho. Um vinho comum, chamado tranquilo, é produzido através da fermentação, que nada mais é do que a conversão do açúcar presente no mosto, isto é, no suco da uva, em álcool. E essa fermentação é realizada através de micro-organismos chamados leveduras. Assim, quanto mais madura a uva, mais açúcar conterá no mosto e, se caso nós tenhamos uma fermentação completa e as leveduras transformem todo aquele açúcar em álcool, nós poderemos ter um vinho com alto teor alcoólico. Por outro lado, como ocorre o vinho do Porto? Como ele é produzido? Geralmente, uma fermentação comum pode durar aí até 10 dias. No vinho do Porto, essa fermentação é interrompida pelo acréscimo do que eu disse da aguardente vínica de uma concentração de 76 graus. É uma aguardente muito forte e ela mata as leveduras. Se a adição da aguardente vínica ocorre nos primeiros dias da fermentação, nós teremos uma sobra de açúcar que não foi convertida em álcool pelas leveduras. E assim nós teremos um vinho naturalmente doce através do que chamamos açúcar residual, o açúcar que sobra. Mas como foi adicionado a aguardente fortíssima, nós teremos o quê? Um vinho com alto teor alcoólico. Por isso ele é chamado de fortificado. Geralmente o vinho do Porto, ele tem aí entre 18 a 22 graus, dependendo do estilo do vinho. E onde é produzido o vinho do Porto? Ora, pelo nome vinho do Porto, muitos pensam que o Porto é a cidade onde se produz tal vinho, mas não é verdade. O Porto é uma cidade costeira e ali nós não temos vinhedos. Então, onde é produzido o vinho do Porto? Não é na cidade do Porto. E onde é produzido? Numa região chamada Vale do Rio Douro, que fica a 80 quilômetros a leste da cidade do Porto. Lá é uma região com uma temperatura um pouco mais quente, um clima quente a moderadamente quente, que é muito propício ao plantio das uvas que são utilizadas para a produção do vinho do Porto. E quais são essas uvas? São dezenas de uvas, mas 5 delas são as mais conhecidas, utilizadas e famosas. São as castas Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Tinta Cão e Tinta Barroca. Além destas, outras muitas podem ser utilizadas. E é importante destacar, o vinho do Porto é sempre produzido através de um blend, de um corte, ou como dizem em Portugal, de um lote de vinhos de várias uvas. E não é só um lote de várias uvas, é também produzido a partir de vinhos de diversas safras. Então é um corte muito variado que é utilizado para a produção do vinho do Porto. E são pouquíssimos os estilos de vinho do Porto que são produzidos com uma única safra. Mesmo o vinho do Porto, produzido com uma única safra, ele é um blend de diversas uvas. Vamos então falar mais um pouquinho da região do Douro, onde são produzidas essas maravilhas chamadas vinho do Porto. O Douro é o rio que nasce lá na Espanha, onde ele chama Ribera del Duero. E ele percorre quase 800 quilômetros até desaguar no Oceano Atlântico. Ele deságua no Oceano Atlântico justamente na cidade do Porto. Assim, a cidade do Porto é margeada pelo Rio Douro. De um lado da margem é a cidade do Porto e na outra margem nós temos Vila Nova de Gaia. Aqui em Vila Nova de Gaia, onde estão as caves,
os armazéns que guardam o envelhecimento dos vinhos que são produzidos lá no Douro. Então vamos lá. Lá no Douro, dado a geografia, nós temos imensas colinas, imensas escarpas que se levantam íngremes, rentes ao Rio Douro. E essas colinas, essas escarpas, têm um solo de xisto, que é um mineral, uma pedra, que como tal, se ela se apresentar de maneira horizontal, em placas horizontais, não há como ocorrer o plantio. E o que possibilita o plantio das vinhas no Douro é que lá o xisto apresenta-se em placas verticais, de maneira que é possível que as raízes das vinhas penetrem no xisto e que este solo contribui muito para as características do vinho do Porto. Mas sendo pedra lá, foi necessário, há séculos atrás, que essas pedras fossem quebradas. E aí foi se fazendo muros para conter o solo que surgiu a partir dessas pedras. E esse sistema de muros, que quando você passa pelo Rio Douro e olha para cima, dá a impressão de uma longa escadaria, são chamados socalvos. É uma imagem tão bonita que foi considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Então o vinho é produzido aí, nesta região, através de vinícolas que lá são chamadas de quintas. E depois de produzidas décadas atrás, eles eram transportados em pequenos barquinhos chamados rabelos até Vila Nova de Gaia. E lá, em Vila Nova de Gaia, é que ele era armazenado e depois ele era exportado através do porto, que fica na cidade do Porto. Tudo isso hoje é simples, mas tudo isso foi construído através da mente de um homem chamado Marquês de Pombal. Foi o grande idealizador da região denominada Vinho do Porto, lá no Vale do Douro. Isso ocorreu em 1756, 1757, quando Portugal atravessava uma grande crise em razão do enorme terremoto que ocorreu em Lisboa em 1755. Faltando dinheiro na corte de Portugal, e um dos motivos também é porque o ouro do Brasil já estava escasso. Visando controlar a exportação do vinho do Porto, que tinha como destino principal a Inglaterra, Marquês de Pombal criou a primeira denominação de origem no mundo devidamente documentado. Ele determinou os locais onde se poderia produzir o vinho do Porto. Na verdade, ele reconheceu os melhores locais já existentes, pois a produção de vinho do Porto já ocorria há décadas e décadas e décadas atrás. E assim se estabeleceu a denominação de origem Vinho do Porto, devidamente demarcada na região do Vale do Rio Douro. Inclusive, há até hoje marcos de granito estabelecidos pelo Marquês de Pombal. Este é o motivo pelo qual o vinho se chama Porto, porque por ordem do Marquês de Pombal, ele somente poderia ser exportado através do Porto, que ficava onde? Na cidade que hoje é chamada Cidade do Porto. No próximo vídeo, nós vamos ver os principais estilos do vinho do Porto. No mundo do vinho é assim, quanto mais você conhece, melhor você escolhe e mais você aprecia. Saúde e um forte abraço!